Está no ar as notícias de hoje. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, sempre com um comentário e uma observação bíblica. Compartilhe e inscreva-se no canal, para nos ajudar a expandir esta mensagem. Apresentação, do jornalista, escritor e pastor, Celso Ezequiel. Olá para você aí sintonizado no canal Notícias Firmada, e hoje nós estamos aqui para mais alguns comentários, falar sobre alguns acontecimentos que ocorreram no mundo na data de hoje. Hoje, dia 29/12/2020. Na edição de hoje nós vamos comentar sobre o terremoto de magnitude 6.4 que atingiu a Croácia. E vamos falar também, sobre esses acontecimentos, porque as mentiras, as falsidades que estão aí envoltas no coronavírus provocam a ira de Deus. Então é muito importante nós estarmos atentos a essas coisas, porque Deus não se agrada, dessas mentiras, e esses terremotos podem ser, como são uma manifestação da ira de Deus. Então vamos prestar atenção em tudo aquilo que nós temos para comentar nesse momento. Terremoto de magnitude 6.4 atinge a Croácia. Um poderoso terremoto enviou ondas de choque pela Croácia na terça-feira, causando grandes danos a uma cidade ao sul da capital do país, Zagreb, e matando pelo menos 6, segundo reportagens citando autoridades e residentes. O terremoto, de magnitude 6,4, atingiu cerca de 6 horas 20 minutos ET. De acordo com o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu, o tremor inicial foi seguido por uma série de tremores secundários mais fracos. Este é o maior terremoto a ocorrer na Croácia desde o advento da instrumentação sísmica moderna, de acordo com o Geological Survey. Um terremoto ligeiramente menor abalou Zagreb em 1880. Os tremores de terça-feira atingiram Petrinja com mais força. A cidade central da Croácia tem uma população de cerca de 24 mil pessoas. Edifícios desabaram. Detritos encheram as ruas. Uma mulher ficou presa sob os escombros, de acordo com o site de notícias do governo INA. Então esses foram, os fatos narrados desse terremoto numa proporção 6.4. Terremotos, como nós sempre falamos, está previsto na Bíblia, que no fim dos tempos aconteceriam terremotos. Mas o que muitas pessoas pouco observam, que o terremoto é uma consequência da ira de Deus, Todos esses fatos, esses acontecimentos estão relacionados com a ira de Deus. Observe só esse caso. O castigo de Deus. Uso de máscaras não protegeu as pessoas no terremoto na Croácia. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Isaías capítulo 29, versículo 6. A humanidade ainda não aprendeu um fato essencial para a sobrevivência, que é o temor de Deus. As pessoas não entendem que o Senhor é um Deus justo e vingativo e odeia a mentira e a falsidade. Estamos diante de um período em que a mentira está ocupando os noticiários de todo o planeta com esta história do coronavírus. Não que o vírus não exista e que a doença não possa ocasionar a morte. A mentira está na narrativa, como se o coronavírus fosse o único mal na Terra, sendo que a fome vem matando milhões de pessoas e esses mesmos lacradores nunca se preocuparam com essas vidas humanas.
estão mandando as pessoas usarem máscaras e todos sabem que um pedaço de pano na cara não protege de nada, é apenas uma ordem e um sinal de obediência. Ou alguém acredita que um pedaço de pano que uma dona de casa faça em sua própria casa pode proteger de algum vírus ou alguma bactéria. Uma coisa é um pedaço de pano, e outra coisa totalmente diferente é uma máscara apropriada dentro de um padrão de equipamento de proteção individual, EPI. Assim como qualquer um de nós fica indignado com tanta narrativa falsa e interesses ocultos por trás dessa falácia, Deus também se indigna e envia castigo para ver se os homens abram os olhos e passem a ser mais sinceros. Veja que nesse terremoto na Croácia, o fato das pessoas usarem máscaras não as protegeu desse terremoto e a ira de Deus vai se manifestar ainda com mais intensidade daqui para frente. O texto que nós aqui estampamos está no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 6. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamas devoradoras. Isso, não podemos ignorar que Deus, ele envia o castigo. A razão pela qual o mundo está da maneira como está, com tanta violência, com tanta promiscuidade, com tanta assim avareza, é porque as pessoas não têm temor de Deus. As pessoas fazem as coisas, agem e pensam que Deus é bonzinho, que Deus é tolerante, que Deus perdoa todas as coisas. Esses homens, esses grandes líderes mundiais, esse pessoal aí da nova ordem mundial, eles acham que eles são os donos da Terra. Eles têm nos ancestrais deles, aqueles que mataram Jesus, que o crucificaram. Então eles pensam que Jesus continua sendo aquele cordeirinho, continua sendo aquele homem simples que não reage, que não abriu a boca e que eles fizeram o que quiseram com ele. Mas não é isso não. Nós não podemos esquecer dessas passagens bíblicas que falam de um Deus extremamente severo. Olha só, do Senhor vem o castigo com trovões, terremotos. Quer dizer que terremoto é uma amostra do castigo de Deus. Deus não está feliz, Deus está indignado. E nesse momento que nós estamos vendo, diante dessa pandemia, isso tudo tem causado uma indignação de Deus, porque nós percebemos, nós que somos humanos, percebemos as mentiras, as enganações, a forma como eles estão explorando as pessoas através desse coronavírus. Volto sempre a dizer, não é que nós não acreditamos no coronavírus, que nós estamos falando que isso não existe. Não, nós sabemos que existe, que é uma doença, que qualquer um pode contrair essa doença, e uma doença que uma pessoa pode até ir a óbito por causa dela. Mas quantas doenças que não tem igual, como diabetes, pressão alta, problema cardíaco e uma série de outras doenças que também levam a óbito. Então, como é que pode agora você esquece de todas as outras doenças, não cuida mais de nada, como nós falamos no vídeo anterior sobre as doenças cardiovasculares, e aí você pode fazer o que quiser, esquece de tudo só em função do coronavírus? Obviamente que isso não é uma verdade, isso é uma enganação. Uma enganação, volto a dizer, não enganando que o vírus não exista, o vírus existe, mas uma enganação nessa necessidade de fechar tudo, de fazer lockdown. Essa máscara, obviamente que a máscara é algo que é um absurdo, porque se o vírus é tão letal assim, não vai ser um pedaço de pano que ia lá a dona de casa, cata a camisa velha lá do marido, que não serve mais para nada, dá lá, corta, recorta, pega 2 pedaços de elástico, põe na cara e está protegido do coronavírus. Não é um absurdo? Quem que pode acreditar numa coisa dessa? Nós sabemos que máscara
tem todo um procedimento, um material que é fabricado, que são as máscaras que são usadas nos hospitais pelos profissionais de saúde. Essas máscaras, sim, tem todo um procedimento que evita o contágio, que evita a transmissão de vírus, de bactéria, mas essas máscaras que a grande maioria da população está usando é enfeite. Um põe máscara com time de futebol, outro põe gatinho, outro põe um monte de coisa e acha que está se protegendo, né? É um absurdo, realmente, todas essas coisas. Então isso que causa a indignação de Deus, porque estão fechando igreja, estão blasfemando contra as coisas de Deus, blasfemando contra as coisas do Senhor, e isso tudo provoca a ira de Deus. Então não ignore não que esses terremotos, essas coisas aí que aconteceram, são o que? Sinais da ira de Deus que vai se manifestar sobre a terra. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, as pessoas gostam quando a mensagem, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, mas nós temos que saber que esse mundo está sendo preparado para ser destruído. Porque Deus, ele é bom, porque Deus perdoa o pecado, Deus assim esquece o passado, cria uma nova criatura, mas a desobediência não tem perdão. Veja o que está escrito aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 4. Olha o que diz a palavra. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então veja que o texto nos chama atenção, porque se Deus não poupou aos anjos, ele também não vai poupar esta geração. É isso que depois o texto conclui, né? Porque os anjos foram criaturas de Deus e eles seguiram a Lúcifer, a rebelião de Lúcifer. Eles seguiram Lúcifer e Deus não poupou eles, por eles terem acompanhado a Lúcifer. Então veja que é muito perigoso esse negócio de você seguir o que os outros falam. Se você, por exemplo, está numa igreja, onde essa igreja tem idolatria, seja idolatria de imagem, seja idolatria de dinheiro, seja idolatria de pessoas, e você permanece nessa igreja, Deus não vai poupar você. Porque a pessoa pode dizer, mas eu estou lá nessa igreja, mas não concordo com tal coisa, mas se você está lá, Deus não vai te poupar, porque você tem livre arbítrio. Então é muito importante, nesse tempo que nós estamos vivendo, que cada pessoa tenha consciência de tudo aquilo que faz. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer também. Vamos voltar ao assunto que nós falamos aqui da máscara. Só porque todo mundo está usando a máscara, você também vai usar? Só que, infelizmente, né, existe a obrigação. Eles obrigaram todas as pessoas a usar a máscara. E também, né, por uma questão de respeito. Se nós não concordamos com a máscara, mas em respeito às pessoas, nós usamos a máscara quando está no estabelecimento comercial, quando está no lugar público, em respeito ao outro. Mas que essa máscara não protege nada, isso está cheio de especialistas que têm falado, que têm explicado isso. É um ato de obediência. Os lacradores da nova ordem mundial, eles querem mandar nas pessoas. Estão percebendo que tudo é obrigado? Por que é obrigado? Porque eles não conseguem convencer com a lógica. Eles não conseguem ser objetivos e convencer as pessoas que isso que eles estão falando é uma coisa lógica. Então tem que ser obrigatório, como a vacina. Por que a vacina ela está sendo obrigatória? Porque ela não convence. Não convence. As pessoas não conseguem entender como tomar uma vacina que o laboratório que fez a vacina não garante. Eles dizem que não podem garantir e não se responsabilizam por efeitos colaterais. Quer dizer, qualquer pessoa em sã consciência não tomaria uma vacina dessa.
se o próprio fabricante está dizendo que não se responsabiliza pelos efeitos colaterais? Ou seja, eles não botam a mão no fogo nem por aquilo que eles estão fazendo? E como que isso pode ser obrigatório? Como? Que mundo é esse que você obriga uma pessoa a tomar uma coisa que nem o fabricante dá garantia? Quer dizer, isso tudo é o que está acontecendo com o coronavírus. Então, por isso que Deus está irado. Nós vamos ver coisas ainda mais espantosas daqui para frente. Se prepare, porque a ira de Deus vai começar a se manifestar. Porque eles acham que são poderosos, que dominam a terra. Veja que a Bíblia fala que Deus vai destruir Satanás somente com sopro, né? Por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus em breve esmagará Satanás, né? Vai pisar na cabeça dele. Satanás sabe que ele não tem poder nenhum contra o nome de Jesus. Ele está aí espalhando a sua ira na terra, querendo destruir as estruturas, porque ele sabe que o tempo dele está curto. Mas nós temos que cada dia mais nos apegar com Jesus, porque o Senhor vai nos tirar dessa terra. Quando vier mesmo o terremoto que vai abalar toda a estrutura do planeta, quando vier todas essas coisas, nós estaremos com Jesus. Por isso que eu digo para você, vale a pena se afastar do mundo. Tire o seu coração das coisas materiais, tire o seu coração da vaidade, esqueça as coisas dessa terra, esqueça as coisas desse mundo e comece cada vez mais a vislumbrar as coisas do Senhor, o reino do céu, porque em breve Deus vai manifestar a sua ira sobre essa terra, essa estrutura da terra, tudo isso vai à ruína. Veja que esse terremoto aí que aconteceu na Croácia, isso vai acontecer no mundo inteiro. Em lugares em que as pessoas nem imaginam que possa ter terremoto, vai tremer, vai ter tsunami em Santos, tsunami no Rio de Janeiro, tsunamis no Havaí, em todos os mares dessa terra. Esses terremotos vão ser em grande proporção. Eu convido a você a assistir a nossa live das profecias todos os sábados, às 21h30 pelo Facebook, onde nós estamos falando sobre os acontecimentos futuros. No livro do Apocalipse descreve um grande terremoto que vai acontecer sobre essa terra. Então esse é o nosso recado de hoje e a qualquer momento nós podemos voltar com algumas notícias. Já tivemos aí informações que na Argentina foi aprovado o aborto, quer dizer, outro absurdo, né? Aprovar o aborto, porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz não matarás. Ninguém está autorizado a matar. E o salmista dizia lá, desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu. Então nós temos uma base bíblica para ser contra o aborto, porque essa legalização do aborto, ela abre um precedente para que as pessoas acabem matando, né, ali os bebês na sua formação. Por quê? Veja como mudou a lei do estupro, né? Qualquer pessoa vai, declara que foi estuprada e pede para fazer o aborto. Por isso que a Argentina está numa desgraça, está indo de mal a pior, está cada dia pior a Argentina. O futuro da Argentina é a Venezuela. Vai se tornar um país com uma economia descontrolada. Os empresários argentinos, o pessoal do bem, está todo mundo indo embora, estão catando seu dinheiro, ó, indo para os Estados Unidos, estão lá invadindo o sul do Brasil. Por quê? Estão vendo que a Argentina está indo para o buraco. No buraco porque está seguindo essa lacração, esses globalistas e acabando com o país. Então, nunca esqueça, Deus está de olho em tudo. Deus está vendo tudo. E já que estão querendo fazer dessa forma, utilizando de mentiras, utilizando de falsidade, vão ter que experimentar a ira de Deus. Então essa foi a nossa palavra de hoje. E nós voltaremos no próximo vídeo aí com mais notícias. Você pode se inscrever no canal, ajude-nos a difundir essa palavra. Inscreva no canal, compartilhe, convide as pessoas para se inscrever no nosso canal, para que nós possamos continuar cada dia mais alertando. O objetivo aqui do nosso canal
é preparar o povo, alertar o povo para a volta de Jesus. Esse mundo não tem mais jeito, não tem conserto. A tendência é piorar, tudo piorar, se está ruim vai ficar pior ainda. Por isso que o nosso negócio é se apegar com Jesus, porque a nossa pátria está no céu. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Estas foram as principais notícias de hoje. A qualquer momento, poderemos trazer mais notícias. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado das atualizações. Para mais informações, acesse o nosso site palavrafirmada.com e os nossos canais Notícias Firmada, no YouTube e Facebook. Todos os sábados às 21h30 temos a live das profecias no Facebook. Até o próximo boletim de notícias. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.